A gente viu aqui há pouco tempo atrás aqui o nosso vídeo de highlights ou recap da conferência Voz de Sião. Quem esteve com a gente lá no Espaço das Américas? Tá bom, quase todo mundo esteve lá com a gente. Quem foi impactado pela conferência Voz de Sião? Eu fui extremamente impactado. Ed Silvoso, ele pôs da melhor maneira possível. Ele disse: quando você se submete ao ensino da palavra, ou ensino do reino de Deus, a tua mente é transformada e eventualmente aquilo escorre até o teu espírito. Mas quando você experimenta a transferência de unção, o teu espírito é impactado e eventualmente aquilo sobe para renovar ou fazer a metanoia na tua mente. E aquilo para mim trouxe linguagem ao anseio que eu tenho no meu coração há anos. Eu lembro há 11 anos atrás, quando eu voltei ao Brasil depois de tanto tempo fora, eu comecei a visitar diversas igrejas, mesmo eu sempre sendo da Monte Sião. Eu lembro que eu comecei a enxergar uma certa polarização. Eu via igrejas que tinham muito mover de Deus, e eu amo o mover de Deus, eu amo o fogo. Quem ama o fogo do Espírito Santo? Amém. Eu via que naqueles lugares tinham pessoas que estavam lá porque estavam buscando o fogo do Espírito Santo. Isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo existia uma carência ou uma pergunta: cadê a palavra, o ensino da sã doutrina para alimentar a minha mente? Daí eu também fui para algumas outras igrejas que tinham muito da palavra. Quem ama a palavra aqui? E esse aí foi mais, amém. Não, vamos lá, quem ama a palavra aí, gente? Amém. Então, e isso é muito bom, eu amo isso. Só que ao mesmo tempo eu vi que às vezes não tinha tanto fluir. E eu senti o Senhor falando que essa polarização não era algo que eu tinha que simplesmente aceitar. E sabe, a verdade é que nós não precisamos aceitar isso. A vontade de Deus não é que você tenha só o fogo ou só a palavra. A vontade de Deus é que você tenha poder e palavra. Quem concorda comigo nisso? E é isso que o Ed Silvoso trouxe linguagem, ele falando sobre o ensino da palavra, que traz renovação à tua mente, mas também tem a transferência de unção, que impacta o teu espírito. Eu creio que nós temos que estar constantemente debaixo de um fluir que alcança os dois. E eu sei que nessa última conferência Voz de Sião, a gente experimentou exatamente isso. Eu falava com um jovem no final da conferência, eu falei: e aí, cara, o que você achou? E ele falou assim para mim: mano, o Ed Silvoso para mim zerou o evangelho. Agora, umas pessoas, eu falei isso no culto lá das 8 horas da manhã no Morumbi, e alguém perguntou: o que é zerar o evangelho? Era uma senhora. Eu tive que explicar para ela. E eu perguntei: mas como que você está? Ele falou assim: cara, mas meu coração está prestes a explodir. E eu pensei: Deus, é isso. É uma pessoa que experimentou uma renovação da mente, mas ao mesmo tempo uma descarga do sobrenatural no seu espírito. E eu sei que vai demorar um tempo para nós conseguirmos digerir e processar tudo aquilo que a gente experimentou nesse último final de semana na Voz de Sião, lá no Espaço das Américas. E alguém falou para mim: Theo, que bom que você trouxe o Benny, porque o Benny é mais light, ele falava coisas profundas de uma maneira mais simples, e a gente ficava tipo: ufa, vamos descansar um pouco, porque o Ed Silvoso faz a gente pensar demais. E quantos aqui foram bem abençoados pela ministração do Micah Stempley aí? Eu estava conversando com alguém, ele falou assim: cara, eu não sei se o cara era soul, se era ópera, era uma parada tão louca, mas o cara canta pra caramba. Daí eu fiquei prestando atenção no que ele canta, e de repente eu me dei conta, eu estava chorando de joelho no chão. Eu falei: esse que é o objetivo dele. Aí você pensa que ele vem cantar e de repente a unção te pega. É uma boa pegadinha. E cara, eu fui pego pela presença de Deus numa daqueles hinos. Quem sente falta dos hinos? Eu gosto daquelas músicas mais modernas, mas de vez em quando aqueles hinos te levam lá para trás, lembra? Alguns de vocês que vieram daquelas igrejas, você fala assim: pô, lá do hino tem alguma coisa que, sabe, quando uma música ela persevera e ela resiste à prova do tempo por décadas e décadas, tem alguma coisa especial naquela canção. Faz sentido? E eu sei que a gente pôde experimentar tudo isso na Voz de Sião. Eu estava meditando sobre o culto de domingo. Isso aqui é o meu quarto culto pregando hoje. E a gente esteve lá no culto, os três lá no Morumbi. E eu estava pensando: Deus, ontem mesmo, na verdade a semana inteira, Pai, o que eu falo depois de uma Voz de Sião?
Eu acho que seria até um certo desserviço tentar entrar numa série nova ou numa mensagem nova. É como se algo foi tão forte, depositado de uma maneira tão profunda dentro de nós, que você meio que tem que deixar aquele negócio respirar. Sabe o que eu estou falando? Como, sabe, só deixa aquele negócio tomar forma e só permite aquele negócio começar a entrar em lugares mais profundos em você. Eu tenho uma mensagem hoje, eu preparei para hoje, mas eu quero, na verdade, falar sobre o que você faz depois que Deus fala com você. Porque eu creio que a coisa mais importante depois de um encontro com Deus é o que você faz logo na sequência. Sim, é importante um encontro com Deus, mas eu creio que a coisa mais importante depois que você escuta a voz de Deus é o que você faz logo depois que você escuta a voz de Deus. Então, hoje a minha mensagem ela é bem curta, é bem direta ao ponto, só tem 2 pontos, não quer dizer que eu vou terminar na hora, mas eu vou tentar. Mas é bem simples. Eu tenho essa semana meditado, Pai, como é que eu consigo realmente melhorar a minha mordomia no que diz respeito à Tua Palavra. Eu quero que você entenda uma coisa, e se você estiver anotando, anota isso. Deus nunca desperdiça palavras. Deus não é um Deus que fala as coisas só por falar. Quando você escuta a palavra de Deus, a voz de Deus, é porque existe muito pensamento por trás daquilo, muita intenção por trás daquilo, existe muito propósito por trás daquilo. Não é simplesmente uma palavra que foi solta ao léu. Não, quando Deus fala, existe algo de intenção dos céus por trás de cada de suas palavras. E quando você começa a entender que o commodity mais valioso e precioso nessa terra não é ouro, não são diamantes, não é petróleo, não é gás natural, é a palavra de Deus. Sabe, lá na farm eu estava com um convidado, levando ele lá para dar uma tour essa semana mesmo, e eu estava andando por alguns dos galpões lá, e tem um galpão lá que quando a gente comprou a fazenda, eles deixaram junto naquele galpão um cofre. É um cofre antigo, um cofre grande, é um cofre tipo aqueles lá que você vê em filme, em banco. E esse cara perguntou para mim: o que tem nesse cofre? Tem diversas pessoas que têm opiniões. Tem algumas pessoas que pensam que está cheio de barra de ouro naquele cofre. A gente não sabe, a gente não tem o código para abrir, a gente nunca conseguiu abrir aquele cofre. Algumas pessoas vêm falando para mim: Theo, já pensou se a gente abre esse cofre, está cheio de diamantes, a gente consegue construir tudo que a gente tem que construir aqui na fazenda? Eu falei: pô, que seria demais. Eu estou pensando, ele perguntou: o que tem aí dentro desse cofre? Eu falei: não tenho a mínima noção. Vocês não vão abrir o cofre? Um dia a gente vai abrir. Você tem a senha? Eu falei: a gente não tem a senha. Como vocês vão ter que abrir? A gente vai ter que ser no maçarico, sei lá, a gente vai ter que ver um jeito de abrir esse cofre. Por que vocês não abriram até agora? Eu falei: porque a gente está muito ocupado fazendo outras coisas. Ele falou: já pensou se você tem coisa aí dentro que você consegue te ajudar a construir tudo isso aqui? Eu falei: eu já pensei nisso. Eu saí daquela conversa e eu comecei a pensar: Deus, já pensou se tiver barras de ouro dentro daquele cofre? Já pensou se tiver diamantes dentro daquele cofre? E daí, claro, o meu devagar da minha cabeça, eu pensei: cara, isso aí seria extremamente valioso e precioso. Mas sabe o que eu comecei a pensar? Deus, eu não sei o que tem dentro daquele cofre. Pode ter nada lá dentro, pode ter muita coisa lá dentro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o commodity mais precioso nós já temos nessa fazenda, que é a tua presença. Contanto que a tua palavra nunca pare de ser servida nesse lugar, nós já temos o commodity mais precioso. E é isso que eu quero falar hoje, sobre o que você faz quando você recebe a coisa mais preciosa que a face da terra já viu: a palavra de Deus. É tão precioso que em João, a Bíblia diz que o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou em nós. Quem que é esse? Jesus. Jesus é a palavra. Toda vez que você escuta a palavra de Deus, é a manifestação da sua essência comunicada a nós. Isso é a palavra de Deus. Jesus era a manifestação da essência de Deus, exposta e manifesta à humanidade. Como que nós estamos tratando as palavras de Deus?
eu comecei a meditar em Gênesis 12. Abre lá comigo, Gênesis 12. Isso aqui é a palavra de Deus para Abrão, o pai da fé. Abrão, que não ainda era Abraão, era ainda Abrão. Gênesis 12, versículo 1. A palavra diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Lembra que eu disse que Deus não desperdiça palavras? O que significa que quando Deus fala uma coisa é porque tem muita coisa por trás de simplesmente uma palavra, meramente uma palavra. É porque Deus fala palavras de acordo com o tempo. E eu preguei um pouco sobre isso lá na Voz de Sião, na minha última sessão. Eu ministrei um pouco sobre Esther capítulo 4, versículo 14, onde Mordecai, ele traz o confronto à sua sobrinha e fala: quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou ao trono. Também a gente foi lá para 1 Crônicas capítulo 12, versículo 32, onde existe a lista dos guerreiros de Davi. E quando chega então para citar aqueles da tribo de Issacar, fala que esses homens, os filhos de Issacar, eles tinham entendimento. Fala comigo, discernimento. Eles discerniam o tempo, e porque eles discerniam o tempo, eles sabiam aquilo que Israel deveria fazer. O que significa que quando você tem o discernimento dos tempos, o entendimento dos tempos, você, a partir desse entendimento dos tempos, pode então ter a melhor estratégia ou o melhor plano de ação. Tem muita gente que está bolando estratégia e plano de ação porque você fala: isso sempre deu certo. Deixa eu falar, aquilo que deu certo para você na temporada passada nem sempre quer dizer que vai dar certo para essa temporada atual. E por isso que o Senhor está sempre constantemente falando: presta atenção nos tempos. Monte Sião, você precisa prestar atenção nos tempos de Deus. Randy Clark é um homem de Deus que o Senhor tem usado pelas nações, ministrando cura, o sobrenatural, milagres. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, 2008, eu tive a honra dele me chamar para traduzir ele em algumas reuniões, algumas cruzadas. E eu lembro que nessas reuniões, entre elas, a gente teve conversas que até hoje eu guardo comigo. E uma delas ele falou: Theo, eu quero que você preste atenção nisso. Ele que é um PhD de História da Igreja, é um cabeçudo, ele é um baita de um teólogo, além de ser um homem muito ungido. Ele falava assim: se você pega e estuda a história da igreja e dos avivamentos, 99% das vezes que acontece um mover de Deus, um despertar espiritual, os opositores daquele mover espiritual foram os líderes do mover espiritual prévio. Para pensar, o mover anterior se torna então os opositores do mover atual. E se você for parar para realmente analisar isso, tem tudo a ver com a mente humana. A mente humana está sempre tentando buscar previsibilidade. A mente humana sempre está tentando buscar controle. Imagina você vai para um evento social, seja uma festa de aniversário, um churrasco de amigos, seja o que for, uma festa de formatura. Alguém vai e te apresenta uma pessoa nova, e você se apresenta para ela: olá, tudo bem? Meu nome é fulano, qual que é o teu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, quantos anos você tem? Pedro, o que você faz? Pedro, de onde que você é? Pedro, e você começa a fazer perguntas, e se você para analisar, a tua cabeça, ela está tentando achar uma categoria para Pedro. Qual que é o teu sobrenome? Pedro Schmidt, ele deve ser alemão. De onde que você é? Você é do Brasil? Sou. Então ele deve ser do Sul. Rio Grande do Sul? Tá. E você faz o quê? Não, acabei de me formar. Então você está em São Paulo a trabalho. Você estudou o quê? Engenheiro. Ele deve ser inteligente. Faz sentido? Você está tentando achar categorias para aquilo. E você começa a falar: mas eu cresci num lar protestante. Se ele é alemão, ele deve ser luterano. Você está tentando encaixar pessoas em categorias. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente não tem facilidade em lidar com o desconhecido. E quando alguém não se encaixa numa categoria, você não consegue. Você faz perguntas, você fala: mas me conta de você. Algo está incomodando você porque você não conseguiu encaixar essa pessoa numa categoria.
E o Senhor está falando conosco sobre tempo, porque quando a palavra de Deus vem a nós, é importante você entender que Abrão recebe a palavra: sai da casa da tua parentela. Por que ele recebe esse momento? Porque Deus tem um tempo. Qual que era o tempo? Era o tempo de começar uma nação. Ele não desperdiça nada. Então, quando ele fala algo para você, é porque ele já está dizendo algo no seu tempo. Quando ele fala: Abrão, sai da casa da tua parentela, não era o momento de Abrão pensar: calma aí, Deus, sabe de uma coisa? Eu vou formar um comitê, a gente vai discutir, a gente vai fazer algumas análises, e depois eu vou voltar para o Senhor com uma outra proposta, se eu realmente devo sair ou para onde nós vamos. Tem crente que fala: não, eu tenho que buscar conselho. E você tem que buscar conselho. A própria palavra diz que na multidão dos conselheiros existe segurança. Alguns crentes falam: eu tenho que tomar um passo de sabedoria. E você tem que ser sábio, sim. Mas eu também acredito que tem muito crente que usa cautela, que usa sabedoria como um disfarce para covardia e um disfarce para medo e falta de coragem de dar um passo de fé. Faz sentido? Você conhece aquele crente que está sempre procurando mais uma confirmação? Tipo, quantas confirmações você precisa? Já tem 21 confirmações? Você precisa da 22ª? Não é só mais uma confirmação. Você não é zeloso, você é um covarde. Desculpa ser tão direto. Mas eu comecei a entender que quando o pai fala para Abrão: sai da casa da tua parentela, porque existe tempo de começar uma nação, porque ele não desperdiça palavras. Ele não vai falar assim: olha, daqui a um pouco de tempo eu vou te chamar para sair da casa do teu pai, tá? Abrão, daqui 6 meses eu vou voltar para falar para você sair da casa do teu pai. Daqui 3 meses. Não, quando ele vem, você tem que estar se encontrado pronto. 1 Reis 19, Elias está procurando um sucessor. Ele encontra Eliseu, ele joga a capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu olha para Elias e fala: deixa eu dar um beijo no meu pai, deixa eu dar um beijo na minha mãe, eu já volto. Ele se despede do pai e da mãe, ele faz um churrasco para os funcionários e fala: estou pronto, vamos embora. Porque é tempo. Quando a palavra de Deus vem para você, entenda uma coisa, repita comigo: quando a palavra de Deus vier para mim, eu vou fazer com que o meu tempo se submeta ao tempo dele. Faz sentido? Não é tempo de você falar: Deus, me dá um tempo. Não é o tempo de você falar: Deus, deixa eu ver como estão as coisas lá em casa, eu vou botar as finanças em ordem, e daí... Não, pensa na maneira que Jesus recrutava. Ele passava por uma praia, ele via alguns homens que eram pescadores, falava assim: ó, solta a rede, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Eles não foram para casa falar: ó, pai, mãe, é o seguinte, vamos ter um tempo de oração, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um jejum. Tem coisas na tua vida, deixa eu falar uma coisa, tem coisas que você não precisa jejuar, você já sabe, você tem a convicção do Espírito, você tem que dar o passo. Faz sentido? Não sou contra jejum, você sabe que a gente não é contra jejum. Mas eu sinto que tem coisas que nós usamos como artifício para maquiar a falta de fé de nós darmos esse passo. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5. Eu tenho meditado sobre essa questão de tempo, e quantas vezes o Senhor fala algo e eu batalho esse negócio de fazer ação imediata. E se você estiver anotando, anota isso: a obediência tardia é desobediência. Quando o Senhor fala, quando você era criança, a tua mãe não falava assim para você, pelo menos a minha mãe falava para mim. Ela falava assim: vai lá, eu estava na sala, no sofá, e a minha mãe falava assim: vai lá e arruma teu quarto. Tá bom, mãe, já vou. Daí ela saía para a cozinha, voltava da cozinha, passava: vai lá e arruma o teu quarto. Tá bom, mãe, eu já vou. Daí ela voltava a terceira vez: você vai apanhar. Por quê? Porque você não arrumou o teu quarto. Mãe, eu falei que eu ia. Qual que é o princípio? Obediência tardia é o quê? E o que acontecia? Eu apanhava. A mesma coisa acontece quando o Senhor fala com a gente. Quando Ele fala com a gente, Ele não está esperando você botar as coisas em ordem na tua casa para você fazer aquilo que você tem que fazer. A maioria das vezes, se você fizer aquilo que você tem que fazer, Ele põe as coisas em ordem. Efésios 5 ilustra exatamente isso. Versículo 15. Paulo está falando com os crentes, os irmãos lá em Éfeso. Ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais. Fala comigo: sabiamente. Não como nécios ou como tolos,
mas como pessoas sábias. Olha só o versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha só, 16 de novo, ele está falando assim: você precisa andar de uma maneira, você precisa viver de uma maneira sábia. Quantos aqui querem viver de uma maneira sábia os seus dias aqui na terra? Tá bom, ele fala assim, ó, você precisa viver de uma maneira sábia. Paulo, eu quero viver de uma maneira sábia. O que eu tenho que fazer? Você não pode ser nécio. Beleza, eu não vou ser nécio. O que mais quer dizer isso? Você precisa, se você quer ser sábio, você precisa remir o tempo. Remir o tempo? Como que é possível remir o tempo? O que passou, passou. Para pensar nisso. Agora, se você for analisar o que a palavra fala sobre tempo, é uma coisa que a gente está falando aqui, que o meu tempo tem que estar submisso ao tempo de Deus. Você vai entender que na Bíblia existem duas palavras para tempo. Você tem o tempo de Cronos, de onde nós tiramos a palavra cronômetro. Fala comigo, Cronos. Cronos é isso, é o tempo mensurável. São as horas, são os minutos, são os segundos, é tudo que é mensurável de tempo. Daí você tem a outra palavra que é Kairos. Fala comigo, Kairos. Kairos não é necessariamente um tempo mensurável. Kairos é uma temporada de Deus. Kairos é uma janela de oportunidade. Kairos é um momento divino. Faz sentido? Você não consegue redimir ou remir Cronos. O que passou, passou. Quantas vezes você já pensou, pai, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu tinha 22 anos de idade? Quem já pensou isso? Se eu pudesse voltar lá para 2006, eu faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar para 2010, cara, essa última década seria completamente diferente. Alguém já pensou nisso? Agora, a verdade é que você não pode voltar. Por quê? Porque você não consegue voltar no Cronos. O Cronos é aquele tempo mensurável, o que passou, passou. Nós nunca vamos viver dia 6 de julho de 2019 de novo. Nunca. Isso é Cronos. Agora, se você for ver esse texto de Efésios 5,16, quando ele fala remindo o tempo, ele está falando remindo o Kairos. Sabe, eu me considero uma pessoa que ao longo dos anos, e enquanto a minha vida vai ficando um pouco mais ocupada, especialmente depois de 2 filhos, ficou bem ocupada. As pessoas falam, Theo, como que você lidera tanta coisa? Você tem o Dunamis, você tem a Monte Sião, você tem as outras coisas que você faz. Eu falo, meu irmão, eu pensava que eu era ocupado até ter 2 filhos. Quem são os pais e as mães aqui nesse lugar? Levanta a mão. Deus abençoe a gente é super espiritual, a gente é super ungido, a gente é demais. Porque eu falo para você, cara, não tem a coisa mais difícil na vida do que você ser pai, um bom pai. Fazer filho qualquer um faz, agora ser um bom pai é difícil, não é verdade? Pai e mãe. E eu tô falando assim, Deus, se eu não me disciplinar com o meu tempo, eu não faço nada nessa terra. Então eu tentei me disciplinar com o tempo. E sabe, eu gosto de pessoas. Tem alguns líderes que eu tenho como mentores na minha vida, e todos eles que são efetivos são pessoas extremamente disciplinadas com o seu tempo. Então eu comecei a tentar disciplinar um pouco melhor o meu tempo. Só que sabe, mesmo eu disciplinando o meu tempo, eu não consigo remir aquilo que já passou. O que passou, passou. E uma coisa que o Senhor começou a falar comigo é, Theo, não fique tão focado no Cronos que você não consegue reconhecer o meu Kairos. Porque o Kairos são aqueles, sabe, deixa eu só falar uma coisa. Tem alguns momentos que são mais valiosos que alguns outros momentos. Para pensar nisso. Tem alguns momentos que valem mais que alguns outros momentos. Para você é um simples trajeto que você faz do metrô para o banco que você trabalha. São 10 minutos de caminhada, e você sabe que você tem que entrar lá, que você tem uma reunião às 10 horas com o teu chefe, e são 9h45, você precisa andar. E de repente o Espírito Santo proporciona para você um Kairos, e você fala, não, eu quero ficar preso no meu Cronos, eu quero ser um bom mordomo do meu Cronos. E quando você não percebeu que tinha uma janela de Kairos, onde uma atenção a 2 minutos, ou um café de 3 minutos, poderia mudar e remir muita coisa que você desperdiçou no teu Cronos lá atrás. É por isso que meu pai na fé, Dr. Kingsley Fletcher, falava para mim, você sempre, não é algumas vezes, você sempre está um relacionamento do teu destino.
Porque sempre existe potencial para Kairos na tua vida. Agora, como que eu tenho potencial de Kairos na minha vida? Faz sentido o que eu estou falando? Você pode realmente remir. Deus, se eu te conhecesse lá atrás, eu não teria passado por tudo que eu passei no meu outro casamento, com esse meu filho que está assim, com as empresas que eu fali, com as coisas que eu fui me meter, os meus vícios. Você pode pensar, Deus, se eu tivesse te conhecido lá em 1800, sei lá das quantas. Meu irmão, 1800 passou, 1900 já passou, 2010 já passou. Agora, o que Deus pode fazer é em 1 minuto, se for necessário, em um encontro, remir todo o Kairos que você julga ter perdido e desperdiçado. E é isso que Paulo fala. Agora, com esse entendimento, olha só o versículo 17: pelo que não sejais insensatos. Mais uma vez ele fala, por favor gente, seja sábio. Você precisa remir o tempo. Como que eu vou remir o tempo? Não sendo insensato, mas, fala comigo, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Aonde que você vai estar mais suscetível aos Kairos e à remissão do tempo perdido na tua vida? Quando você se encontra no centro da perfeita vontade de Deus. Faz sentido? Então muitas vezes o que o diabo faz na minha cabeça, eu vou falar porque eu sei que muitas pessoas aqui passam por isso. O Senhor vem comigo na minha cabeça e Ele fala assim, olha, se você não se tivesse se desviado lá na época da faculdade, você não estaria passando por isso agora. Você estaria muito mais lá na frente. Sabe aqueles anos que você ficou longe da minha presença? Está te custando isso agora. Agora é uma dor de cabeça, você vai ter que arcar com isso. Quem já escutou isso? E alguém você fica aquela coisa, Deus, mas eu preciso correr atrás. E aquilo começa a gerar ansiedade no teu coração. E você começa a falar assim, eu quero remir aquele tempo. Só que o que eu comecei a entender é que existe descanso quando eu entro na vontade de Deus. Eu falo, aonde que eu estou suscetível às janelas de Kairos, aonde um momento pode mudar toda a minha trajetória. Aonde que eu estou mais suscetível? Quando eu falo, Deus, eu escutei a tua voz e eu quero estar dentro da tua vontade. Faz sentido? Onde que o Senhor me traz consolo para a minha ansiedade? Quando o Senhor fala comigo, só fica aqui na minha presença, e quando você menos esperar, uma porta vai abrir na tua frente. E quando você passar por aquela porta, o que eu faço na tua vida em 4 anos é o que eu faria na vida dos outros em 40. Isso se chama graça de Deus. Tem coisa que está acontecendo na minha vida hoje que eu fico pensando, Deus, por que eu? E o Senhor começa a falar comigo, porque a única coisa que você está querendo fazer é a minha vontade. Sabe, onde que você vai ter mais probabilidade de remir tudo que você perdeu? É quando você escuta a palavra de Deus e você fala, Deus, o meu tempo pertence ao teu tempo. Eu quero obedecer imediatamente, mas eu também quero viver meu tempo aqui na terra com os olhos sempre procurando Kairos. Quando que é Kairos? Kairos pode ser um café. Kairos pode ser uma oração. Kairos pode ser aquele 1 e-mail que você toma tempo para responder. Kairos pode ser aquela palavra que o Espírito Santo põe no teu coração e você para no meio do teu treino na academia, vai naquela esteira e fala, nem te conheço, mas eu estava aqui, o Senhor manda dizer isso. Pô, quem que é você, cara? Você trabalha com o quê? Eu também trabalho lá, cara. Vamos tomar um café. Aquele MBA que você desperdiçou, agora numa conexão você está na frente. Faz sentido? O que é Kairos? Kairos são oportunidades infinitas. Ele fala, eu vou remir o tempo perdido através desses Kairos. O Kairos é como se fosse um passe para você furar a fila. É como se Deus viesse com um passe e falasse, ó, você pode ir lá no final, lá na frente da fila, você pega lá na frente. Mas por quê? Porque você está no centro da minha vontade, abriu uma janela de oportunidade, você sacou, você entrou, está aqui, ó, teu ticket, vai lá na frente. Como que você vai remir teu tempo? Quando você escuta a palavra de Deus e você fala, eu não vou demorar para agir. Quando o Senhor fala, é porque já é tempo. Faz sentido? Agora, a gente falou sobre o tempo, o nosso tempo se submete ao tempo de Deus. E deixa eu só falar uma coisa, quando você está escutando a palavra de Deus, se estiver anotando, anota isso. Toda vez que Deus fala, toda vez que a palavra de Deus vem a você, é o sinal que Ele está pronto para agir. Deus não vem dando aviso. Ele fala, é agora, vamos embora. E toda vez que Ele fala, Ele está pronto para agir. Mas toda vez que Ele fala, Ele está esperando o teu agir. Então não fala, Deus me usa.
você não está pronto para agir. Porque o dia que Ele te chamar, você tem que estar pronto. Faz sentido? E é por isso que eu tenho falado para algumas pessoas: respeita o tempo de alguns. Eu tenho um amigo meu, muito próximo, eu não vou ficar falando muito aqui, porque alguns de vocês conhecem, mas é uma pessoa muito próxima que a gente se conhece há anos, décadas, e está longe dos caminhos do Senhor. E alguém fala para mim: Theo, por que você não pesa no cara? Você é pastor, velho, você devia falar com o cara. Eu falei: não vou falar com ele. Ele sabe, eu vou esperar o Espírito Santo trazer a convicção no coração dele. Porque o que eu tenho mais visto são pessoas meio que pegando e torcendo o braço de entes queridos. Você precisa voltar para Jesus, você tem que servir a Deus. A pessoa vai, só que segunda-feira ele já se desvia. Daí volta domingo para voltar para Jesus, se desvia na segunda-feira. Sabe o que eu tenho visto? Uma geração que tem um desvio crônico. Sabe quando você tem uma lesão crônica, você torce o tornozelo, você não faz fisioterapia direito, e toda hora que você tenta praticar esporte, você torce o mesmo lugar? Quem já tem uma lesão crônica aqui? Tá? Então você sabe o que eu estou falando. Você não deixou aquilo sarar o suficiente. Então o que a gente faz? A gente está tanto até: vem para frente, vem do jeito que você está, vem do jeito que você está. Cara, vem do jeito que você está, mas Jesus te ama demais para deixar você do jeito que você veio. Faz sentido? Então se você não está disposto a mudar, então nem vem para frente. Posso vir para a igreja? Lógico que vem para a igreja. Senta aí e fica de boa. Levanta a mão, chora. Quiser sapatear, sapateia. Faz o que você quiser, cara. Tem espaço para todo mundo. Agora, você vai tomar uma decisão, entenda o tempo de Deus. Porque quando você está falando assim: Deus, eu estou pronto, o Senhor fala: quando a minha palavra vier, você tem que sair correndo. Faz sentido? Então, eu creio que muitas vezes a gente está condicionando pessoas a terem desvios crônicos, porque a gente não está respeitando o tempo de Deus. Eu lembro quando eu voltei para Jesus, minha mãe já vinha orando, chorando por mim há muito tempo. Só que eu lembro, ninguém impôs as mãos sobre mim, ninguém pregou para mim, ninguém falou: Theo, toma cuidado, hein, você vai colher o que você está plantando. Era tudo verdade. Eu estava muito louco numa balada lá em Tampa, na Flórida, há horas eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu nem sabia como eu fui parar lá dentro. Ninguém orou por mim. Eu fiquei sóbrio em questão de 15 minutos, no meio da pista de dança, com uma bebida na mão, chorando em prantos, debaixo da convicção do Espírito Santo. Eu olhei ao meu redor, não tinha nenhum crente. Eu saí correndo para o banheiro, joguei água no meu rosto, escutei a voz do Espírito Santo: você está vivendo aquém daquilo que eu te criei para viver. Na hora eu sabia o que eu tinha que fazer. Sabe, quando o Espírito Santo traz a convicção, é na hora. E eu vou falar para você, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu estava sendo guiado pelo Espírito, e foi a graça e misericórdia de Deus. Eu lembro que eu estava dentro dessa boate lá em Tampa, na Flórida, e eu saí, meu amigo estava no meio da pista de dança. Eu falei: cara, me dá a chave do teu apartamento. Eu estava dormindo na casa dele, eu estou embora. Ele não quis, ele brigou comigo na hora: eu vou ficar aqui. Eu peguei a chave, eu saí, eu pisei para fora naquela calçada. Eu escutei uma voz dentro de mim, falava assim: YWAM. Eu nunca tinha ouvido falar de Jocum na minha vida. YWAM é Jocum em inglês. Aquele negócio ficou dentro do meu coração, tipo, YWAM. Eu peguei o táxi e voltei para o apartamento dele. Entrei no apartamento dele, fui para o Google e botei aquilo que eu senti, que eu escutei dentro de mim: YWAM. Apertei o Enter. Foi para o site da Jocum, lá em Kona. Eu li, falei: esse aqui é a minha saída. Se eu não fizer hoje, eu não vou. Se eu dormisse naquilo, eu acordaria o dia seguinte pensando: que viagem, me deram alguma coisa para tomar que eu fiquei muito louco, que viagem. Meu irmão, qual que é a próxima festa? Vamos embora. Eu preenchi tudo, apertei o Enter. Eu falo para você, eu saí do mundo aquele dia. Demorou para o mundo sair de mim. Tem um processo. Mas eu já tinha lançado o meu anzol para aquilo que era o chamado de Deus na minha vida. E eventualmente aquele anzol me puxou para aquele lugar, onde depois de 4 meses daquele dia, daquela noite, eu estava sendo treinado para missões. E logo na sequência o Senhor já me lançou para um tempo de 3 anos de missões. Sabe por que eu vejo? Eu sinceramente eu creio, se eu tivesse esperado o dia seguinte, talvez eu não teria ido. Tem coisas que Deus fala com você, você tem que agir na hora. O teu tempo tem que estar submisso ao tempo dele. Agora, alguma pessoa falou assim para mim: Theo, por que às vezes Deus demora para vir? Eu estava meditando nisso. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor demora para vir? Agora, uma coisa é certa: Deus sempre chega na hora certa. Quem concorda comigo? Fala comigo: Deus sempre chega na hora certa. O que significa que Ele nunca chega atrasado. Não é verdade? Mas também significa que Ele nunca chega cedo.
E isso me incomoda muito, porque eu falo: Deus, por que o Senhor já sabia que ia fazer um milagre? Por que o Senhor não fez um milagre 3 semanas antes do deadline, ou do prazo? Alguém já experimentou isso? Eu comecei a entender que Deus nunca chega atrasado, mas também Deus nunca chega cedo. Deus chega sempre na hora certa. E por que Ele sempre chega na hora certa? Porque se Ele chegasse cedo, você volta para a tua zona de conforto. O lugar mais seguro para você estar, para eu estar, é na zona de milagres. Um lugar onde você carece de uma intervenção sobrenatural. Sabe por quê? Eu não confio em mim fora da zona de milagres. Eu falo para as pessoas ao meu redor, eu falo isso para minha esposa, eu falo isso para minha equipe, eu falo assim: cara, eu não confio em mim, você não deveria confiar em mim se eu não estiver precisando de um milagre. Porque quando eu estou precisando de um milagre, eu não sou autossuficiente. Quando eu estou precisando de um milagre, eu não sou independente. Quando eu estou precisando de um milagre, a única coisa que me resta é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero estar num lugar onde eu constantemente preciso depender dEle. Eu sei que é desconfortável. É por isso que se você tem um prazo às 20 horas, provavelmente o milagre só vai chegar às 19h55 e não às 15 horas. Porque tem muito mais a ver com aquilo que Ele está gerando dentro de você do que o milagre em si. Pega a multiplicação dos pães, pega as curas que Ele opera. Sabe, Randy Clark falava para mim: não tem ninguém que Jesus curou que está vivo hoje, todo mundo morreu. Eu falei: Randy, que gênio você, cara. É verdade. Sabe por quê? Não tinha a ver só com a cura no âmbito físico. Tem alguma coisa que está acontecendo no âmbito espiritual. Não tem a ver com o dinheiro para você pagar aquela conta. Não tem a ver só com a cura de uma enfermidade. Não tem a ver com uma oportunidade de emprego. Tem a ver com aquilo que Ele está gerando em você, na tua busca do milagre. Ele não vai desperdiçar a oportunidade que Ele tem de gerar alguma coisa dentro de você, enquanto você espera e é dependente nele. Põe a tua fé nele, para Ele chegar 7h59 quando o teu prazo é às 8 horas. Faz sentido? Eu comecei a entender: Pai, então eu quero que o meu tempo esteja sujeito ao teu tempo. Eu não vou questionar por que o Senhor não está me chamando. Eu não quero questionar por que está muito cedo ou por que está muito tarde, porque eu sei uma coisa: o Senhor sempre está na hora certa. Quando o Senhor fala, porque o Senhor está pronto para agir, e quando o Senhor fala, é que o Senhor espera o meu agir. Quantos dizem amém para isso? Segundo ponto que eu queria trazer para a gente meditar é que o Senhor também, quando fala, requer um posicionamento que se submete ao propósito dele. Então toda vez que Ele fala, Ele está perguntando: o que vai se posicionar? Sabe, toda vez que a palavra, quando você lê a Bíblia, eu sei que eu já falei isso diversas vezes, só que isso aqui é importante. Quando você lê a Bíblia, você não está só lendo a Bíblia, você precisa deixar a Bíblia te ler. Faz sentido? Se você está só lendo a Bíblia, você vai aprender teologia como qualquer outra ciência. Agora, quando você permite a Bíblia ler você, quer dizer que você está permitindo Ele te confrontar. Por isso que quando você vem para o culto, você tem que estar aberto para o confronto. Para pensar. Tudo bem, você pode falar: Theo, eu estou vindo, cara, eu já apanhei muito da vida, eu já apanhei muito lá fora. Cara, eu já bati muita cabeça. Talvez você está vindo para o culto e talvez Deus vem com um bálsamo para você. Ele vem te abraçar, Ele vem te dar beijinho. Só que deixa eu falar uma coisa: eventualmente, depois que você se recupera de ter se esfolado tanto lá fora, Ele fala: agora eu vou te alinhar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se a única maneira, a única postura de coração quando você vem para a igreja é: Deus, eu preciso de um afago, nos teus braços tem o meu descanso, e não tenho nada contra isso. É bom. Só que de vez em quando eu estou falando: Deus, fala para mim, o que eu tenho que melhorar? Porque eu estou um pouco insatisfeito com o estado que eu estou. Porque eu tenho que estar no momento onde eu falo: cara, eu preciso ir de glória em glória. Você precisa olhar para a tua vida hoje, em 2019, e pensar: eu amo Deus mais do que eu amava Ele em 2018. Eu me pareço mais com Cristo do que eu aparecia com Cristo em 2018. E como que você chega nisso? Quando você permite o Espírito Santo trazer o alinhamento. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vai requerer um posicionamento. Sabe, eu acho que um dos maiores erros e um dos maiores perigos para a igreja evangélica brasileira hoje é que nós estamos indo para o culto para ter um momento com fogo. A gente quer ir para o culto para ter aquele negócio: Por quê? Está baseado em local e evento. Aonde? Lá na Monte Sião.
Qual campus? Butantã. Qual culto? Das 19, lá que tem fogo. Então você está indo lá. Agora deixa eu entenda uma coisa. Quando o Senhor está trazendo a palavra dele para você num culto que nem esse, Ele está querendo um posicionamento, porque Ele quer que você vá além de um evento, além de um local, para que venha a ser uma coisa completamente móvel dentro de você. Aonde você vai, você leva aquele fogo, e não depende das 19 horas num domingo à noite. Constantemente você leva aquilo para onde você for. Agora, como que você chega nesse estado? Quando você permite que a palavra traga um alinhamento. Se você se contenta, não, eu quero a palavra para me dar aquele 220, você vai ter isso. Mas tem algo aí que o Senhor está falando, não, eu preciso trazer um alinhamento. Olha só, Amós 8, abre comigo em Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Vocês estão bem, gente? Vocês estão um pouco mais quietos. Os outros cultos, os caras estavam me dando mais feedback, os caras estavam mais sorridentes. Vocês estão bem, gente? Tá bom. É o frio? Não, não é o frio, porque estava frio o dia inteiro. Vamos lá. Versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Amós 8, você chegou lá? Eu sei que esses livros aqui são um pouco mais complicados de chegar, não é tão fácil que nem Salmos. Você chegou aí? Se bem, se você está com o teu celular, é só você botar Amós e já te leva lá. Se você é crente de verdade, você usa a Bíblia de papel. Vamos lá. Amós 8, versículo 11. Eu falando do meu laptop. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Para aí. O que Deus está falando vai haver dias onde você vai ter fome da palavra de Deus, não fome física. O que significa que até a tua fome por Deus é um dom de Deus. A gente não é nem bom o suficiente para conseguir gerar fome dentro de nós por Deus. Ele fala, até para você ter fome por mim, você precisa de mim. Então, o que é uma oração que você deveria estar fazendo? Uma oração que eu faço bastante vezes. Não vou falar que é todo dia porque eu estou mentindo, mas bastante vezes. Eu falo, Deus, me dá mais fome por Ti. Mais fome por Ti, mais fome por Ti. Eu quero, para mim, o ano que eu mais tive fome na minha vida foi 2003. Foi logo depois que eu voltei para Jesus, 2003. E quando eu comecei a me dar conta de tudo aquilo que eu perdi de tempo longe dele, eu fiquei desesperado, eu quero mais. E o Senhor uma vez perguntou para mim, será que você consegue ter a fome que você teve em 2003, em 2018? 2018, quando as coisas estavam começando a abrir, e as portas começaram a abrir para mim, algumas coisas que eu sempre sonhei, eu vi o Senhor começando a concretizar na minha vida. Eu comecei a entender algo que a gente fala bastante vezes aqui, que a tua maior prova não é na escassez, a tua maior prova é na abundância. Na escassez, a tua única alternativa é clamar a Deus. Agora você continua clamando a Deus, depois que Deus já respondeu as suas orações, você está na abundância. Então aqui nesse lugar ele está falando, eu clamo a Deus e Ele me dá fome. Agora, isso aí é positivo. Então uma coisa que eu quero te encorajar a fazer constantemente, ora para que Deus venha te dar mais fome. E quando você tem fome de Deus, Ele vai falar, porque Ele honra a fome. Onde existe fome, a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. Se você bater, Ele vai abrir. É o princípio que Ele deixa, é a promessa que Ele deixa. Então se você tem fome, Ele vai falar. Mas olha só o versículo 12. O versículo 12 ele não é tão positivo, ele é um pouco negativo na verdade. Versículo 12 diz que eles irão errantes ou vagueando, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, e eles correrão por toda parte, buscando o quê? A palavra do Senhor, e não o quê? Acharão. Então deixa eu só pôr dois conceitos aqui. O primeiro conceito é, se você tiver fome, Ele vai falar com você. O segundo conceito é, vai ter um tempo onde as pessoas vão ter fome, vão buscar a palavra de Deus, só que elas não vão achar. Então como que a gente junta essas duas coisas juntas? Eu creio que quando você tem fome, Deus fala com você, Ele está honrando a tua fome. Só que eventualmente, se a tua fome, que gera a palavra dEle, não te leva a um alinhamento, Ele retira de você a palavra. Faz sentido? Então você vem para um culto, Deus, eu quero teu fogo. Ele dá teu fogo. Deus, eu preciso de um milagre. Ele dá um milagre. Eu vou falar uma coisa para você, nós estamos vivendo momentos onde o Senhor está dando milagre. Ele está depositando, Ele está jogando. Não vai durar para sempre. Esses céus abertos no Brasil não vão durar para sempre. Tem uma janela, tem um kairós de Deus,
esse Kairos não vai durar para sempre. Eu escuto algumas pessoas mais velhas do ministério falando para mim, eles falam assim: Theo, isso aqui nunca aconteceu na história do Brasil e não vai durar para sempre. É melhor tua geração ficar esperta e entender o que tem que fazer com isso. Lou Engle falou uma coisa muito forte. Ele falou assim: não apenas enjoy the fire, não tenha só prazer no fogo. Focus the fire, send the fire. Foque no fogo e envie o fogo. Então, como que você faz aquilo que você está vivendo aqui num culto cheio do fogo do Espírito Santo ser o teu estilo de vida? A pergunta não é se Deus vai aparecer no culto. Em 2019 Deus está aparecendo nos cultos. A pergunta é como que eu faço em termos de estilo de vida para que em 2029 Ele continue aparecendo na minha vida. Tem a ver com você falar: Deus, eu tenho fome, o Senhor me visita, mas uma vez que o Senhor me visita, eu alinho minha vida. Eu vou fazer com que a minha vida venha se alinhar debaixo dos teus propósitos. Requer posicionamento da minha parte, da tua parte, nossa parte, para os propósitos dele. Faz sentido o que eu estou falando? Então aqui ele está falando assim: olha, você pode clamar, ele vai vir. Só que quando ele tirar, é sinal que ele já veio tantas vezes e não houve posicionamento. Eu não quero que você saia daqui depressivo, que não é o meu objetivo hoje, mas a gente precisa olhar o que a palavra diz em Lucas 8. Então abre comigo Lucas 8, versículo 11. Isso aqui é a parábola do semeador. Você já conhece essa parábola, mas o que Jesus explica no versículo 11, essa parábola do semeador, ele fala: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a semente que o semeador lança. Agora ele vai tratar aqui de 4 tipos de solos: 3 ruins, 1 bom. Nós queremos ser esse 1 bom, que é o último tipo de solo. O primeiro tipo de solo, no versículo 12, fala sobre aqueles que estão junto do caminho. Estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se eles não sejam salvos crendo. Esse é o primeiro tipo de solo. Segundo tipo de solo, versículo 13: os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo de tentação se desviam. Esse não é um bom tipo de solo. Número 14, versículo 14, é o terceiro tipo de solo. E a semente que caiu entre espinhos é um solo espinhoso, espinhudo ou espinhoso, não sei qual que é o certo. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Versículo 15 é o tipo de solo que nós queremos ser. E a que caiu em boa terra, fala comigo: eu sou boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Fala comigo: eu quero ouvir a palavra, eu quero conservar a palavra, eu quero que o meu coração seja honesto, puro e bom, para que uma vez que a palavra esteja no meu coração, haja frutificação. Faz sentido? Então olha só que coisa interessante. Ele está falando assim: é esse tipo. E deixa eu só falar, olha só como que é interessante esse versículo 15. Porque é verdade, para você ter um mover do Espírito Santo, basta ter fome. Para que o mover do Espírito Santo venha a ser sustentável, você precisa de saúde no teu coração, ou saúde na tua alma. Por isso que qualquer avivamento, para ele durar, ele precisa ser paralelo ao movimento de cura interior. Deixa eu só falar uma coisa, de novo: quando você fala assim: Deus, eu quero teu fogo, você jejua pelo fogo, você jejua pelo derramar do Espírito Santo, ele vem, ele derrama o Espírito Santo. Agora, como que você perpetua aquele mover do Espírito Santo? Através de um mover, e não precisa ser um mover, mas precisa ter uma iniciativa de cura interior. Por quê? Porque muitas vezes o Espírito Santo ele vai cair para crente, para não crente, para adúltero, para mentiroso, para ladrão, para homem justo, para mulher pura. Ele vai cair. Agora, como que ele perpetua? Ele perpetua quando ele encontra um coração que é bom, honesto, puro, não é rochoso, não tem espinhos. Isso não é mais com o Xaramanaias. Isso tem a ver com você saber perdoar pessoas. Isso tem a ver com você lidar com os teus traumas. Isso tem a ver com você lidar com os teus vícios. Isso tem a ver com você se submeter ao tratamento da escola do Espírito Santo, para manter teu coração uma terra fértil. Porque é só nesse coração de terra fértil que há frutificação. Faz sentido o que eu estou falando?
Então aqui o Espírito Santo ele está trazendo para a gente no versículo 15, olha, Ele quer que você seja uma boa terra, para que a palavra que venha cair sobre você, você fala, Deus, eu preciso da tua palavra, Ele lança a palavra, mas uma vez que a palavra cai, será que ela encontra um coração saudável, macio? Eu escutei uma vez alguém falar, líderes do reino tem que ter casca grossa e coração macio, não casca grossa e coração grosso, e nem um coração macio e uma pele macia, porque esse líder também não vai durar muito. Mas Pai, como que eu consigo desenvolver uma casca grossa e permanecer com o coração, preservar, o meu coração macio e sensível a Ti? E por que isso é importante? Porque em Lucas 8, você tem isso aberto, só que vai no versículo 18. Isso aqui traz um certo temor para mim. A palavra de Deus fala no versículo 18: vede pois, todo mundo achou? Vede pois como o quê? Ouvis. Ele vai te julgar como você escuta. Deus fala comigo, Ele fala, presta atenção como você escuta. Ele não está falando presta atenção como você frutifica, Ele não está falando presta atenção como que você vai trabalhar, não, Ele está falando assim, ó, presta atenção como você escuta. Vede pois como ouvis, porque a qualquer, então em outras palavras Ele está falando, se você ouvir direito, se você receber direito, você vai frutificar. Então tem a ver com você entender, o meu tempo se submete ao teu tempo. Uma vez que o Senhor fala, eu me posiciono de acordo com os teus propósitos. Então Ele fala, presta atenção como você ouve. Você clama, Deus, eu quero escutar a tua voz, toca-me a Deus. Ele fala, presta atenção como você ouve, porque a maneira de você ouvir vai determinar o resultado da palavra ou da semente no teu solo. E Ele fala assim, vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. O que significa que ele às vezes até para nós soa até injusto. Calma aí, o cara não tem nada, dá um pouco para ele, eu já tenho um pouco, eu já tenho bastante. Deus fala assim, não, eu vou dar mais para você, porque aquilo que você tem, prova para mim que você é um bom mordomo. Então, até uns conceitos de justiça é errado, é como se Jesus fosse um socialista. Não, eu vou dar igual para todo mundo. Não, Ele está falando assim, olha, se você é um bom mordomo daquilo que eu pus na tua mão e você multiplica e frutifica, eu te dou mais. Agora, se você não faz nada com a palavra, você vai... Não pergunte por que Deus não fala, porque as últimas vezes que você pediu para Ele falar, Ele falou, você não fez nada. Então Ele tira a semente que viria para você e bota no solo que está frutificando. Então, porque... E sabe como que... Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas só que é verdade. Porque quando você está em apuros, você pede oração para certas pessoas e não pede para outras pessoas. Não é verdade? Quando o negócio aperta para você, você sabe para quem pedir oração. Para aquela irmã, para aquele irmão. Por que para aquele irmão, para aquela irmã? Porque eles escutam de Deus. Então você está atrás de pessoas que você reconhece são bons mordomos da palavra de Deus. Por que você não pede para o teu coleguinha aqui que sai com você à noite? Porque ele não escuta de Deus. Por que ele não escuta de Deus? Porque Deus não fala com ele. Por que Deus não fala com ele? Porque uma vez que Deus falou com ele lá atrás, ele não fez nada com aquilo. Então Deus falou, eu te dei algo, você não fez nada com aquilo, eu não te dou mais, eu dou para aquele lá que está fazendo alguma coisa. Eu quero ser a pessoa que está recebendo e fala assim, Deus, manda mais palavra, eu quero multiplicar a tua palavra, eu quero me alinhar com os seus propósitos, eu quero estar aberto ao teu confronto. Faz sentido o que eu estou falando? Eu sei que o que eu estou falando é um pouquinho duro, mas vem comigo. 1 Samuel 3, eu termino com isso. 1 Samuel 3, versículo 19, você tem que entender uma coisa, em 1 Samuel 3... Aqui é a história do menino Samuel. Ele começa no capítulo 3 como menino Samuel, e ele termina o capítulo número 3 como já um jovem adulto Samuel, tá? Então em um capítulo ele está cobrindo a infância, a adolescência, a juventude, até mais ou menos a idade adulta de Samuel. Olha só comigo, versículo 19, diz assim, e crescia, todo mundo está comigo? 1 Samuel 3, 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Fala comigo, palavra do Senhor. Olha só que interessante, vamos meditar um pouco nisso. Versículo 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Essa frase me marca. Deus fala, olha,
eu não permito nenhuma palavra desse profeta cair por terra. O que significa cair por terra? Cair por terra é ele falar algo e aquele algo não acontece. É como se aquela palavra não alcançasse o alvo e cai por terra. Em outras palavras, a tua palavra não tem mais peso, ela é nula. E quando um profeta tem uma palavra que cai por terra, ele é uma humilhação pública. Deus fala: eu não permito Samuel ser uma humilhação pública. Eu não vou deixar nenhuma das suas palavras caírem por terra. Tudo que saiu da boca de Samuel vai se cumprir. Ele pode profetizar o que for, vai se cumprir. Agora o interessante é, no versículo 21, diz que: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então quer dizer, ele teve um andar com Deus. Você tem que entender que em 1 Samuel 3, esse capítulo que você tem isso aberto, Samuel está como um garoto entregue ao serviço do templo, debaixo da tutela do sumo sacerdote Eli. Em uma certa noite ele escuta uma voz, ele pensa que é Eli, ele sai correndo, vai para Eli e fala: eis aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Ele falou: não te chamei não, volta lá para dormir. Você conhece essa história? Ele escuta de novo, vai de volta para Eli, ele fala: não te chamei não. Lá pela terceira vez ele já entendeu. Na segunda vez ele já entendeu, falou assim: ele está escutando uma voz, mas não é minha voz, é a voz de Deus. Quem sabe Deus está querendo falar com ele. Então é interessante que Deus não está falando com ele. E quem que é o líder do templo, ou a autoridade máxima do templo, era o sumo sacerdote. Deus não está. Por isso que eu estou falando, você não precisa ser o chefe para liderar a tua empresa, a empresa onde você trabalha. Você não precisa ser o presidente para liderar o país que você faz parte. Só precisa da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é o commodity mais valioso que tem. Quem tem a palavra de Deus lidera. Existe uma, eu nem sei porque eu vou contar isso, vai. Existe uma história, isso foi publicado num livro, 11 de setembro, quem lembra do 11 de setembro? Tá. 11 de setembro, Torres Gêmeas, lá em Nova York. Depois da primeira torre foi atingida, num dos elevadores no World Trade Center, entram então os executivos, tudo de mercado financeiro, todo mundo milionário. Eles estavam falando que eram mais ou menos 12 deles. E eles estavam totalmente desesperados, morrendo de medo, porque você também estaria, eu também estaria naquela situação. Eles entram naquele elevador, o elevador fecha e tem um faxineiro lá. O faxineiro não tem um quarto de educação que esses caras. O faxineiro não tem 1/100º do dinheiro desses caras. De repente, o elevador que está descendo para no meio do caminho. Eles começam a ficar desesperados, começaram a chorar, começaram a ficar completamente sem postura. E o faxineiro, ele fala: se eu não tomar a frente desse negócio, ninguém aqui sobrevive. Ele força a abrir a porta. Ele põe então o cabo da vassoura para prender a porta. Ele vê que ele está entre um piso e um outro piso. Ele tem uma fresta para conseguir pular para o piso de baixo. Ele começa a falar assim: ó, você vai primeiro. Ele fala: você entra aqui embaixo. Ele começa a tirar e ele começa a liderar aquele lugar, e todo mundo consegue sobreviver pelas escadas, descem antes da segunda torre ser atingida. Eles usam isso como uma ilustração que não é porque você não é o mais rico da tua empresa que você não é o líder. É quem tem a estratégia de Deus no momento de crise é o líder. Daniel tinha a estratégia de Deus, José teve a estratégia de Deus, Esther tinha a estratégia de Deus. Essas pessoas que eu acabei de mencionar, José, Daniel, Esther, todos jovens, escravos, em posição de influência, mas número 2. Eles não eram número 1. Então tira isso da tua cabeça: preciso ser o dono disso para eu poder. Não, você precisa ter a palavra de Deus. Se você é um bom mordomo da palavra de Deus, você vai liderar o teu ambiente. Se você tem a solução do problema, você vai liderar o teu ambiente. Samuel não era o sumo sacerdote, era Eli, mas ele tinha a palavra de Deus. Eli reconhece: Deus não está mais falando comigo. Provavelmente porque ele já tinha falado no passado e ele não se posicionou. Então Deus tira a palavra e dá a palavra para um garoto, novinho, menino. E o menino começa a entender e aprender o que significa eu ouvir a voz de Deus. Então na manhã seguinte ele pergunta: Deus falou com você? Falou comigo. O que ele falou? E Deus tinha falado uma coisa que era extremamente desconfortável para um garoto falar para o seu chefe, para o seu líder. Mestre, Deus falou que Ele vai trazer julgamento para a tua casa.
Imagina a dificuldade para um garoto falar para o seu sumo sacerdote aquilo que toda a sociedade judaica tinha como autoridade, a voz de Deus na terra. Ele é fiel com a palavra de Deus, ele fala isso. Mas por que ele fala isso? Porque ele zela pela palavra de Deus, ele se alinha com a palavra de Deus, portanto ele começa a ter uma continuidade. Deus fala: você foi fiel com uma palavra, te dou outra palavra. Você foi fiel com uma palavra, te dou outra palavra. Você foi fiel com essa palavra, te dou outra palavra. E de repente Samuel é descrito como uma pessoa que dá continuidade. Deus se manifesta para ele através da palavra. Eu quero ver Deus. A palavra é a manifestação de Deus. Agora, como começa isso? Onde Deus fala: Deus tem tanto apreço por Samuel que ele fala: eu não vou permitir nenhuma das suas palavras caírem por terra. Eu creio que é porque Samuel começa a crescer tão próximo do coração de Deus, que Deus, que valoriza a sua palavra, sussurra a palavra no ouvido de Samuel. Ele vê a palavra sussurrada sair pela boca dele, ele acompanha a palavra e fala assim: isso aqui não vai cair por terra, não vai cair por terra, atinge o alvo. Porque chega uma unidade de Samuel com a intimidade que ele tem com Deus, que todas as palavras que saem da boca de Samuel são as palavras de Deus, e Deus zela por sua palavra. Faz sentido? Eu também creio que Deus falou: você zela tanto pela minha palavra, existe a reciprocidade, eu vou zelar pela tua palavra. Eu termino com 1 Samuel 3, versículo 1. Primeiro capítulo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, fala comigo, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. No dia em que existia escassez da palavra de Deus, raramente o Senhor falava. No dia onde as visões não eram frequentes, Deus encontra um garoto, menino, que ele consegue submeter o seu tempo ao tempo dele, ele consegue alinhar o seu posicionamento aos propósitos dele. Deus fala: você fez algo com pouco, te dou mais. Você fez um pouco mais com isso que eu te dou mais ainda. E de repente você tem um homem que está em constante comunhão com a palavra de Deus. Eu creio que não tem a ver com aquilo que nós estamos recebendo como igreja, tem a ver com aquilo que nós vamos fazer com a palavra de Deus como igreja. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos, põe tua mão no teu coração. Concorda comigo? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós reconhecemos que a tua palavra é a coisa mais valiosa que nós temos. Onde você estiver, comece a pedir: Pai, gera um apreço novo pela tua palavra no meu coração. Eu quero valorizar a tua palavra. Pai, eu quero ser fiel com obediência imediata. Pai, eu quero ser fiel com alinhamento debaixo dos teus propósitos. Fala comigo hoje, Pai. Eu quero ser fiel e me alinhar de acordo com isso. Repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque hoje a tua palavra é frequente em minha vida. Me dá a tua graça para submeter o meu tempo ao teu tempo. Enquanto eu estou na tua vontade, obedecendo a tua palavra, eu serei suscetível aos momentos de Kairos, aonde eu vou remir o tempo em minha vida. E enquanto eu sou maleável e eu alinho o meu posicionamento de acordo com os teus propósitos, eu sei que as tuas palavras vão encontrar um lar dentro de mim, e a partir desse lar haverá multiplicação. Me dá graça para isso.